Shalom, shalom, bom dia, Shalom, bom dia. glória a Deus. Vamos continuar hoje o segundo dia, não é? De tabernáculo, tempo de nos alegrarmos diante do Senhor, tempos de celebrarmos, tempos de fazer festa na presença de Deus. Não é tempo mais assim, nesse período profético, não fazemos jejuns. Nós vamos agora desfrutar daquilo que o Senhor produziu para nós através do Yom Kippur, através da lavagem que fizemos dos nossos pés. Vamos nesse ambiente de festa, de celebração, de gratidão diante de Deus, até o dia 23 desse mês, até o dia 23 de outubro, não é? Num ambiente onde vamos falar da noiva que celebra o noivo, da noiva que está se preparando para o noivo. E o texto que o Senhor nos deu é Gênesis 24, é uma noiva para Isaac, ou seja, uma noiva para Jesus. E aqui nós vamos ver algumas características no profético, no paralelo, daquilo que Deus preparou ali para aquele jovem Isaac pudesse levar aquela noiva para a tenda. Não é interessante esse texto? Que depois que aquela noiva cumpre os protocolos ali colocados por aquele homem, né, que nós já colocamos, que é a prefiguração do Espírito Santo de Deus, ele pode apresentá-la a Isaac e Isaac a leva para a tenda. Então, é exatamente isso que vamos viver. Nós vamos viver um tempo em que Deus vem com as nossas vidas, entra conosco na tenda, conosco tem intimidade, nos semeia e nós saímos grávidos dos projetos, dos propósitos, das maravilhas que ele tem para nós. Então, entenda muito bem o que eu estou falando, não vá perverter a palavra do Senhor em nome de Jesus, porque sabemos que os espíritos enganadores estão apostos, mas antes vamos crer naquilo que o Senhor está querendo ministrar ao nosso coração em relação à intimidade que Jesus quer ter conosco, o que é esse tempo de tabernáculos, o que é verdadeiramente nós temos a encarnação do Verbo vivo dentro de nós, através do poder da palavra. Assim como Maria ficou grávida de Jesus pelo poder da palavra, quando ela se submete à palavra, Jesus se manifesta na vida dela. E agora nós temos sempre essa possibilidade de nascermos pelo poder da palavra, na água do Espírito, no poder do sangue de Jesus. Então, quando Deus fala ali para Nicodemos, importa-vos renascer, era exatamente isso que ele estava falando. Não é um renascer de voltar ao ventre da mãe, não é, é um renascer no espírito, porque o espírito do homem, desde que ele nasce, ele já está morto. E se não houver verdadeiramente a semente da palavra para despertar, para iluminar aquele espírito, ele vai ficar morto para sempre. Mas pela misericórdia do Senhor, temos aprendido que pela palavra de Deus, o nosso espírito se acende e ficamos iluminados diante dos olhos do Senhor, e ele pode vir e descortinar os planos e propósitos dele para nós. Assim como foi essa moça Rebeca, conforme ela foi ficando ali perto daquele servo antigo, ela foi entendendo, foi descortinando qual era o propósito da vinda daquele homem a favor da vida dela. Ela foi entendendo e depois ela falou: eu irei. Então ela se submeteu à palavra e assim ela pôde se transformar numa mulher que fez diferença no plano, no propósito eterno de Deus, dando ali à luz àquele que seria o pai de 12 tribos, né? A Jacó, o Israel de Deus. Então, é isso que nós precisamos pedir para Deus iluminar essas revelações, essas realidades espirituais dentro do nosso coração, para entendermos que sim, nós temos um propósito de manifestar governo na terra, porque fomos chamados para isso. Assim como Deus falou para Abrão e para Sarai, que mudando o nome deles, eles teriam uma identidade de governo na terra, eles teriam uma marca do próprio Deus na terra, ele também trabalhou na vida de Isaac e Rebeca. Não é uma coisa interessante, depois, não sei se nós vamos chegar a esta parte, não é? Mas nós vemos uma Rebeca estéreo, não vamos chegar nessa parte. Nós vemos uma Rebeca estéreo, assim como Sara o foi. E nós, às vezes, ficamos admirados de ver, Senhor, o Senhor dá os planos e depois parece que o Senhor complica, não é? Mas é porque o sobrenatural de Deus, ele vem para as nossas vidas. Então, não se importe, não se atemorize com aquelas circunstâncias e situações que, às vezes, nos teus olhos, fala, Senhor, são situações impossíveis e são situações
de esterilidade, estamos secos, mas o Senhor virá, trará a sua água maravilhosa e nos transformará. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos aqui para o texto, não é? Aqui nós vamos ver até o 14, nós fomos ontem, né? A respeito daquilo que aquele homem queria, da parte de Rebeca ali, ele estava fazendo o voto com o Senhor, aí considerava ele ainda, diz a palavra de Deus aqui no versículo 15, no 24, Gênesis 15, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, filha de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Então, olha que lindo. Sempre o Espírito Santo, ele vem após nós. Ele tem um propósito. Então, em nome de Jesus, saiba que nós não vamos, aqui ó, considerava ele ainda quando saiu Rebeca. Então, às vezes nós podemos, na nossa caminhada, ser uma resposta para Deus dos seus propósitos. Você já imaginou isso? Ana foi uma resposta para Deus nos propósitos dele. Ela precisaria gerar o próximo juiz de Israel. Então, quem você é, quem eu sou, quem podemos ser uma resposta para os planos eternos do Senhor. Esse homem saiu ao encontro, ele estava fazendo ali um voto com Deus. Eu me lembro que uma vez o meu esposo estava passando num lugar e havia uma moça. E o Senhor falou assim para o meu esposo: vai lá e fala, Jesus te ama. E ele achou aquilo muito simples, não é? Ele falou assim: Senhor, Jesus te ama. É chovendo molhado. É, é da minha cabeça. E começou ali, não é? A meio que contender com Deus e argumentar, vamos colocar assim, com Deus, que era uma coisa que não tinha assim muito necessidade de falar. Aí o Senhor foi, o convenceu, e ele chegou e falou para aquela mulher: o Senhor mandou te dizer, Jesus te ama. Aquela mulher começou a chorar. E ela chorou, chorou, e ele falou assim, ela falou para o meu esposo, eu estava nesse momento falando com Deus, Senhor, se o Senhor me ama. E ali, quebrantada com o coração, pedindo uma resposta para Deus do seu amor. Para o meu esposo era simples, era comum, era banal falar Jesus te ama. Mas para aquela mulher era a saída de um lugar onde o adversário poderia levá-la para um cativeiro de incredulidade, para lugares de dores terríveis. E ele foi a resposta para o propósito de Deus, como simples aos nossos olhos: eu te amo. Então, às vezes, você olha para a sua vida e você acha que aquilo que está fazendo, que você está fazendo, é simples. Não, mas isso aqui é muito simples. Isso aqui, não vai ter o valor. Faça. Deixe Deus dar valor àquilo que você está fazendo. Porque, com certeza, aquela palavra, eu te amo, na obediência do Senhor, valeu muito para Deus, porque consolou um coração que estava totalmente quebrado naquele momento. Então, essa jovem foi procurada ali pelo servo antigo, como já falamos, a representação do Espírito de Deus, e ele falou para ela: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Então, foi como nós falamos ontem, o Espírito Santo de Deus falando: faz primeiro para mim, não é? E ela deu a água, e ela teve uma iniciativa tremenda. E às vezes nós, como povo de Deus, conseguimos fazer só aquilo que Deus fala para fazermos. Nunca nos interessamos em fazer um pouco mais, nunca nos interessamos em dar um pouco mais ao nosso Deus. Queremos fazer às vezes, só aquele pouco e ainda murmuramos. E aquela mulher foi tão ousada no seu serviço que ela, eu imagino, não é, 10 camelos, 60 litros de água cada um. Então, ela percebendo uma necessidade, ela vai suprir a necessidade. Porque, às vezes, amados, nós podemos passar ao largo na necessidade das pessoas. Às vezes, podemos ver as pessoas numa situação tão difícil e nós fazemos como aqueles homens, não é? De Samaria e aquele homem de Jerusalém. O levita descendo ali de Jerusalém, saindo de Jerusalém. O outro ali também, saindo de Jerusalém. Não é? Duas pessoas, figuras
na presença de Deus. Seriam pessoas que têm a representatividade de ajudar aquele samaritano. Mas aquele samaritano estava saindo de Jerusalém. E aqueles homens que eram representantes do poder de Deus também estavam saindo de Jerusalém. Profeticamente falando, deixar Jerusalém é deixar o centro da vontade de Deus. Por isso, eles não tinham condições de olhar para as necessidades daquele homem que tinha sido espancado. E por conta disso, passaram ao largo. Mas, chegando alguém ali, viu, né, aquele homem que tinha apanhado, né, aliás, alguém que estava na estrada, não é o samaritano, é aquela pessoa que o ajudou. Então, o que aconteceu? Chegou ali, aquele samaritano viu uma necessidade que estava dentro do propósito da vida dele, não é? O coração foi compungido e ele pôde fazer algo. Então, às vezes, nós passamos ao largo da necessidade das pessoas, não é porque não seja o propósito de Deus, mas porque o nosso coração está duro. O que eu tenho com isso? Não quero me envolver. Isso não é problema meu. Isso não existe, isso não existe, isso não existe. Que nem temos uma pessoa que uma vez falou isso, né? Mas era caso de muito medo, muito susto, então ela procurou ficar se guardando daquilo que ela estava me vendo. Então, o que Deus quer colocar em nós é uma igreja que se importe. E essa mulher, de alguma maneira, se importou. Quem iria tirar água para 10 camelos? Quem iria fazer algum serviço a mais para aquele homem? Então, ela observou a situação de necessidade e se colocou à disposição. É esse tipo de noiva que o Senhor está buscando, uma noiva que se importe, uma noiva que veja os assuntos e o coração fique compungido, fique contristado e diga para si mesma, não, eu posso fazer alguma coisa, eu posso trazer solução, eu posso me importar, não é? É claro que existem propósitos eternos dentro do nosso coração e nós não vamos conseguir solucionar todos os problemas do mundo, mas aqueles aos quais nós tivemos possibilidade de ajudar, sim, podemos fazer. A palavra de Deus diz que aquele que vê poderia fazer o bem, não faz, nisso está pecando. Peça para o Senhor discernimento. Senhor, eu não quero pecar, então me ajuda a fazer o bem quando eu assim puder. Estava, né, nas mãos de Rebeca, fazer o bem para aquele homem. E ela o fez, e algo tremendo aconteceu na vida dela. Amém? Aqui, então, ela falou, né? Baixando o cântaro, deu de beber, acabando ela de beber, no versículo 19, de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Então, ousada no serviço. Aí depois, quantas pessoas têm chegado perto de nós com sede? Claro que tem chegado muita gente que não tem sede nenhuma, não é? Às vezes quer até manifestar que está com sede, mas quando começa a beber a água, às vezes não quer mais. Mas essa não é a nossa parte. A nossa parte é servir e deixar o Senhor dar a continuidade que Ele queira. Amém? Em nome de Jesus. Porque estamos trabalhando para o Senhor, estamos servindo por causa do Senhor. E Ele nos dará escape daquilo que verdadeiramente não for dele. Amém? Então, aqui, ó. Ela não ficou só nas palavras. Veja bem aqui, ó. Até que todos bebam, e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. Amados, quantas vezes nós fazemos os nossos votos com o Senhor, falamos para Deus, queremos fazer assim, assado, só que aí no meio do caminho não fizemos a conta direito, e aí deixamos aquilo que estávamos fazendo, por quanto é pesado. Às vezes Deus começa a pedir algumas entregas para a gente, e nós, por conta do nosso coração, que não fizemos verdadeiramente o Senhor, isso já aceitamos aquilo de pronto, e depois não temos alma suficiente para suportar aquilo que nós falamos que iríamos fazer. Então, essa mulher, eu coloquei aqui, ó, não ficou só na palavra vazia, ela cumpriu o que ela falou. Então, a parte da perfídia não havia nessa mulher. A parte de entender que eu tenho que começar e terminar o propósito em Deus estava firme no coração dela. Eu posso ajudar? Sim. Eu vou entrar nessa peleja? Sim. Eu sou fraquinha? Sou uma jovem delicadita? Sim. Mas já que eu prometi, eu vou pedir forças para Deus para terminar e levar isso até o final. Então, se você está cansado, cansada, fale com Deus em relação ao seu objetivo. Fale com Deus em relação àquilo que a sua vida pode estar querendo deixar
Estamos na celebração da tenda do encontro com Deus. Aqui havia uma preparação de uma tenda. Nós já nos preparamos e estamos caminhando para essa tenda. A partir do dia 17, nós estaremos nessa tenda já com o Senhor. Ele já vai começar a mostrar a sua intimidade para nós. Então, estamos em tempos de celebração. Então, fale para Deus, Senhor, eu quero entrar nesse lugar de intimidade contigo, com o meu coração, com o dever cumprido, vamos colocar assim, entre aspas. Eu quero entrar satisfeita com a tua plenitude. Não quero entrar com partes faltando, eu quero estar plena, pleno. Eu quero entrar nesse lugar com alegria, com festa. Falar bem aquilo que é o Salmo 23, naquela Bíblia, acho que é Peshita que o pessoal fala, deve ser, ou a linguagem de hoje, ou aquela, a mensagem, o Senhor me domina, não tenho falta de nada. Então, saber, eu estou entrando na tenda. Ai, o seu marido? Meu marido, eu não sei, eu estou plena. Ai, o seu filho? E o meu filho, eu não sei, mas eu estou plena. Não é um não sei de desinteresse, é um não sei, porque Deus está trabalhando na vida dele. Então, você pode falar, Senhor, não está nas tuas mãos. O resultado eu já sei qual é. Eu não sei qual estágio que está, mas está num lugar apropriado. Está nas mãos do meu Deus. Ah, e o meu ministério? Também não sei, mas eu estou descansada, estou plena com o Senhor. O que ele for fazer comigo, ainda que ele me mate, eu sou dele. É essa mentalidade que faz com que nós venhamos a assumir o tabernáculo de Deus, a alegria do Senhor. Precisamos entender que ele nos comprou, ele tem direito sobre nós, direito de criação e direito de redenção. Como diz a apóstola Valnice, ela fala muito disso sobre o nosso país, o Brasil. O Brasil foi comprado por direito de criação, porque foi ele quem criou toda a terra. Então, é direito do nosso Deus. E ele tem por direito de redenção, porque agora ele pagou o preço, ele foi lá pelo preço do sangue, ele falou, me dê o Brasil de volta. Então, você foi comprar de volta, me dê a Fátima de volta, a Mara de Verno de volta, a Angélica, a Patrícia Leite, a Raquel, o irmão Anjo, a Milson, a irmã Eliane. Então, me dê de volta a irmãzinha que entrou aqui, a Márcia. Então, o Senhor está passando e tomando as pessoas de volta para estarem com Ele numa tenda maravilhosa. Então, tome posse. Entre na presença de Deus com essa alegria, com essa confiança. Jesus já me justificou. Ele já tem lavado os meus pés dos meus pecados diários. E eu vou continuar numa alegria de que Deus me sustenta. Não tenho falta de nada. Aí depois, veja, o homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, de peso de 10 ciclos de ouro. Amados, meio ciclo é 7,5 gramas. Não é? Agora aqui, as pulseiras que ele dá para ela, 10 ciclos de ouro. Então, é 15 gramas. Então, veja bem, quanto ele deu para essa mulher de ouro, o quanto ele enfeitou, ele começou já a adornar essa mulher. Ainda que faltasse ele perguntar de qual linhagem você é, ele já tinha visto a manifestação do sinal que ele havia pedido de maneira muito poderosa. Então, amados, quando nós entramos à presença de Deus e fazemos primeiro para ele, e depois vamos oferecer o nosso trabalho àqueles que estão ao nosso redor, observando a necessidade deles e fazendo aquilo sem nenhuma intenção de recompensa, o Espírito Santo já tem dentro do coração dele, vamos colocar assim, ela está fazendo, ela tem uma linhagem, ela está fazendo, ela já tem uma marca, ela só pode ser da minha família, entende o que Deus está falando? Só pode fazer tudo isso que está fazendo porque tem uma marca, tem um caráter já dentro dela. Então, com certeza, ela será da família que eu vim buscar a noiva para Isaac. É o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Lembra daquele homem, o Cornélio? Ele já fazia coisas que subiram como memorial à presença de Deus. Aí Deus falou para Pedro, Pedro, tem um homem lá que ele é da nossa linhagem, glória a Deus, mas ninguém falou para ele do nome do meu filho, vai lá e explica para ele quem é a justiça de Deus. Então, eu creio que está acontecendo mais ou menos o mesmo ambiente aqui.
O Espírito Santo está ali empolgado com aquela jovem. Olha, ela deu primeiro para mim, ela fez de beber para mim, não se importou com o peso daquilo que ela teria que trabalhar, e ela está entregando a sua força, a sua vitalidade, a sua juventude, a sua feminilidade às minhas mãos, e eu vou fazer algo. Aí ele começa a adorná-la, ele começa a recompensá-la. E aí, amados, o que acontece? Ele vem e fala: de que você é filha? Peço-me que me digas, haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique e a minha comitiva? E ela respondeu: sou filho de Betuel, filho de Milca, o qual deu à luz a Naor, irmão de Abraão. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Observa, meu esposo uma vez pregou a respeito dessa mulher, da Rebeca. Ela tinha poder de decisão. Às vezes nós temos a nossa casa e não temos poder de decidir quem entra e quem sai. Mas essa jovem, ela tinha autoridade da parte daqueles que a criaram para decidir, para levar as pessoas para dentro da casa dela. 10 camelos, uma comitiva de um povo, entre aspas, estranho, mas ela tinha da parte da família dela uma confiança. Se ela chegasse lá e representasse aqueles que ela estava levando para a sua casa, os parentes dela iriam aceitar, porque ela tinha essa autoridade. Então, em nome de Jesus, entenda isso. Você, como igreja do Cordeiro, Jesus Cristo fala assim: o que vocês perdoarem. Quando Deus estava dando autoridade à igreja, ele falou para a igreja: o que vocês perdoarem está perdoado. O que vocês bloquearem do perdão estará bloqueado. Vocês podem levar para casa. Sim, aqueles que vocês quiserem, porque vocês têm o meu DNA. Vocês têm a minha representatividade. Olha o poder que Deus havia dado ali à vida da Rebeca como representação profética de quem é a igreja na terra. Ela pôde levar uma comitiva, porque ela sabia que na casa dela tinha sustento. Ela sabia que na casa dela tinha abundância, porque olha o que ela fala aqui para esse homem, o servo mais antigo da casa do seu senhor. Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então, ela era uma mulher de identidade. Ela era uma mulher que já tinha descoberto o seu propósito e era uma mulher que ia acabar dentro do seu destino profético. Ser mãe de multidões. Então, às vezes, amados, a falta de serviço, entenda muito bem o que eu estou falando, de filhos que servem, faz com que o nosso propósito não se cumpra, porque olhamos o nosso trabalho e falamos: isso não é para mim, é muito trabalhoso. E estamos em tempos em que a igreja, de uma maneira geral, está assim: isso dá muito trabalho, eu não quero. Entrar em tempos de estações, tem que aprender X-Ray, Tevet, Reshban. Eu não quero aprender nada disso. Outono, verão, inverno, o que isso vai fazer de diferença? Não queremos tirar o pó, a poeira da nossa mente cauterizada. Não queremos arrancar as cascas das feridas para receber algo novo da parte de Deus. Ainda estamos, às vezes, dentro da caixinha de sapato que nós colocamos no Senhor e colocamos as nossas próprias vidas. Então, essa mulher, ela teve ousadia de representar a sua família na hospitalidade. Então, o Senhor está falando para mim e para você hoje: olha, você que tem a minha investidura, você que tem o meu revestimento, leve para a minha casa as pessoas que estão em necessidade. Leve para mim as pessoas que estão em necessidade. Olhe ao redor e comece a suprir a necessidade das pessoas. E aí, esse homem, veja o que ele fez. Então, se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. É isso que precisamos entender. Quem nos dirige? Quem nos guia? Quem nos leva aos lugares de necessidade? Quem nos leva aos lugares de resposta? Veja que esse homem precisava de resposta. Ele precisava de pessoa, de uma mulher para casar com o seu Isaac, filho do seu amo, Abraão. Então, o Espírito Santo de Deus o encaminhou àquele lugar. E nós, como igreja, achamos que nós estamos andando para lá e para cá e são os demônios que nos levam. Nós achamos que passamos por circunstância e situação, estamos nas mãos dos demônios. Não, o Senhor está falando: ei, eu te comprei.
Acredite, ainda que você esteja passando por coisas difíceis, foi eu que te comprei. Ainda que você passe pelo medo de não ter os seus camelos, os seus 10 camelos saciados, foi eu que te comprei. E se eu estou te levando por esse caminho, pode ser 1000 camelos. Eu preparei alguém para saciar a tua necessidade. Pastora, mas você não sabe o tamanho da minha guerra, da minha luta. Eles tinham 10 camelos para saciar? Ah, eu tenho. Não importa quantos são. Ainda não se encolheu a mão do Senhor e não se encolherá. Porventura haverá algo difícil para o nosso Deus? Então, o Senhor, ele está trazendo à luz um Deus que se importa com a igreja. Um Deus que quer uma igreja operante que se importe com as pessoas. O Deus, nosso Deus, está falando nessa temporada: olha, vocês ouviram o som da trombeta, ouviram o som da minha voz, requerendo de vocês uma limpeza nos pés, no caminhar. Ouviram? Ouvi, Senhor. Entraram nesse dia com aflição de alma e expiaram diante de mim os pecados, levantando o sacrifício da tarde, o meu filho, o Cordeiro Santo. Sim, Senhor. Então agora entre no meu descanso. Tome posse da suficiência que há em Cristo. Tome posse da celebração que há no meu filho, na completude do meu filho. Se empodere do meu filho. A gente não gosta muito dessa palavra de empoderamento, porque sempre é usado para mulheres empoderadas dentro daquilo que é a cultura desse mundo. Mas não é disso que eu estou falando, desse tipo de poder da terra. Eu estou falando, encha-se das forças vivas do nosso Deus. Permita o avivamento pessoal dentro do seu coração e vá para a tenda, porque daqui a pouquinho, essa pessoa que é o servo mais antigo da casa de Abraão vai levar você ao encontro de Isaac e vai ser uma intimidade maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Aí depois, esse homem vai e fala, e a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim falou-me o homem. Foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos à fonte. Amados, Labão quer dizer branco. Mas esse homem, ele tinha o coração voltado para as coisas dessa terra. Então, nós podemos até ter uma parentela ou algo parecido com uma parentela, mas que, na verdade, está ocupada de outras coisas. Não se preocupe com os Labões da vida. Não fique olhando para eles. Olhe para Jesus. Não se ocupe daqueles que estão interessados só nos pendentes, só naquele que reluz como ouro, porque nós, como Igreja do Cristo Vivo, temos outras características para trabalhar por dentro. E Deus nos enriquecerá por fora. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Aquela jovem, a Rebeca, ela simplesmente se manifestou em ser hospitaleira, dando água a um viajante e oferecendo à comitiva daquele viajante o suprir as necessidades. Já Labão, não. Quando ele viu aqueles pendentes nas mãos da sua irmã, ele olhou para aquilo e falou, o quê? Ah, tem alguma coisa aí que eu posso tirar desse homem. Vou me achegar a ele, vou oferecer hospitalidade. E às vezes pode parecer como aquele homem, né, que queria comprar os dons espirituais com dinheiro. E aí o próprio Pedro falou para ele: afasta-te de mim, pois vejo que tu estás em fel de amargura, vai se arrepender. Fel de amargura é estar debaixo da idolatria. E a idolatria nada mais é do que o hedonismo que alimenta a egolatria. No final de todas as coisas, sempre o homem é, na sua iniquidade, ou ególatra ou feiticeiro. Não tem outra manifestação, porque tudo gira em torno disso. O homem quer se autossatisfazer. E não era diferente com esse Labão. Ele estava ali com as características daquele e pode estar concorrendo com a Rebeca dentro da gente. Labão e Rebeca podem ter um caminho de corrida espiritual. E Deus vai falar para nós, você terá que escolher. Ou você mata Labão dentro de você, ou a Rebeca não vai conseguir persistir por muito tempo. Não é? E todo tipo de engano, todo tipo de cobiça, todo tipo de carência, nós precisamos crer. Eu deixei no dia da expiação.
e Deus está crescendo dentro de mim em sua santidade. Eu vou me encontrar com o meu Cristo daqui já já, e nós teremos um movimento maravilhoso, nós teremos um envolvimento maravilhoso, então não vou me contaminar com essas coisas. Sempre, amados, aquilo que Deus coloca na palavra como representatividade da carne pode sempre estar dentro de nós, concorrendo com aquilo que é do Espírito. Paulo diz: o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. E aqui nós podemos tranquilamente puxar Labão para esse lugar de carnalidade, cobiça, carência, lugares que querem ser saciados de alguma maneira. E a Rebeca, aquela que quer servir com o coração disposto. Então, espírito e carne. Alguém precisa se estabelecer como vivo. E em nome de Jesus, que venhamos a vencer essa luta cada vez mais. Para a glória de Deus, somos uma noiva a caminho do céu, de um encontro do nosso Deus. Amém? Aí depois, olha, esse Labão a gente fica até com o ranço dele, não é? Porque nós vamos vendo depois, conforme vai passando na Bíblia, a gente vai vendo como ele se manifesta de maneira tão terrível. Ele disse, falou para o servo mais antigo da casa do Senhor: entra, bendito do Senhor, porque está fora, pois já preparei a casa e o lugar para os cabelos. E então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os cabelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. E diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então eu vou parar por aqui, porque já demos 8h05, vamos ver aí se o pastor Alexandre vai falar, aí depois, se der tempo, voltamos aí. Senão, eu encerro a minha parte aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. O pastor Alexandre não está aqui, porque ainda precisa um pouco mais de conforto no sentar. Amém? Em nome de Jesus. Está medicado, está tudo bem, está crescendo em cura, né? Em nome de Jesus. Bola. Irmãos, começando aqui um pouquinho, né, no versículo 1 de novo. E Abraão já era velho e avançado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da sua casa, que tinha autoridade sobre tudo que possuía: coloque agora a sua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha família, e lá tomarás uma mulher para meu filho Isaque. E essa passagem, depois eles vão conversando, aquilo que a gente já falou ontem, mas o que eu quero falar hoje a respeito dessa festa é a importância da gente organizar a nossa vida para a gente desfrutar da totalidade dessa festa. Aleluia. A pastora tem falado do cuidado de Deus no caminho profético de todas as festas. Uma festa vai encaixando com a outra para trazer um ambiente propício a nos estabelecermos naquilo que Ele tem de propósito para nós. E, na verdade, agora nós estamos, então, chegando nessa festa onde nós já nos arrependemos, já ouvimos aí o toque da trombeta, já fizemos as outras festas, mas agora nós precisamos organizar a nossa vida para que nós entremos nessa manifestação de tabernáculo, a nossa vida bem encaixada naquilo que são os nossos direitos e naquilo que são os nossos deveres. Então, Abraão, ele sabia como o mundo espiritual funcionava, aonde estava a esposa pro filho dele, ele sabia os deveres dele, mas ele também sabia os direitos. Então, conforme o servo ali foi levantando argumentos que a moça não ia querer vir, e que não ia dar certo, alguma outras coisas, ele foi falando: olha, o Deus que me falou, o Deus que me prometeu, o Deus, então nós precisamos saber o que Deus falou. Sim. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Não é entrar numa festa, essa coisa religiosa, mecânica, ritualística que nós temos aí batido, falado, toma cuidado com isso, não vai entrar sem saber o que você está fazendo. Então, verdadeiramente, nós estamos aí numa jornada profética muito bonita para entrarmos nesse lugar, mas você precisa organizar a tua vida. Aleluia. Primeiro você precisa saber quem você é em Deus, depois você precisa saber qual a promessa que Ele te fez, e aonde, ou como, que jeito, que lugar estão as peças necessárias para que essa promessa se cumpra. Aleluia. Porque Abraão ali ele estava falando: eu já estou velho,
está chegando o final da minha vida aqui nessa terra e eu preciso deixar o meu filho casado com a pessoa certa para que eu dê condições da promessa de Deus se cumprir. Às vezes nós falamos assim, ah, não, aí Deus já prometeu, agora ele traz a noiva, agora ele faz tudo, ele opera tudo porque Deus falou. Na verdade, Deus falou, Deus prometeu, mas ele conta com a minha vida e com a tua vida para que nós façamos a nossa parte da história. Então, Sim, organize a tua vida. Nós temos visto pessoas que têm muito recurso, muito, muito, muito. Recurso de revelação, sabedoria, inteligência, mas a vida só está desorganizada. E a pessoa sofreu por anos e anos e anos, logicamente por outras implicações de prisões, de problemas, de coisas, mas também há um sofrimento depois de muita coisa já feita, um sofrimento pela desorganização, pela falta de foco. sim, Então, nós precisamos entender o que Deus falou para mim, aonde eu vou chegar, qual o meu destino profético, qual o meu endereço. E nós precisamos focar naquilo. Nós precisamos ter a certeza absoluta de onde a gente está indo, porque aquilo que Deus falou vai acontecer inevitavelmente, se sim, nós nos engajarmos. Então, essa festa é uma oportunidade para que nós olhemos e falemos assim, não, eu preciso organizar isso. Então, Abraão, ele foi colocando as coisas em ordem. E veja a diferença de Abraão, dessa atitude, e daquela atitude do passado, quando eles não tinham filhos, por exemplo. A sua esposa pegou e deu uma serva para ele se deitar. E parece que nós estamos tomando uma atitude porque, não aconteceu, vamos fazer as coisas acontecerem. E Abraão acabou cedendo àquele tipo de manifestação. Mas não é disso que eu estou falando, não é você dar um jeitinho, não é você, já que não aconteceu, eu vou. Não, não é, eu estou falando de organização dentro daquilo que Deus te deu para fazer. sim, Não é você ou eu irmos fazer aquilo que está disponível. Ah, eu vou casar com esse, vou fazer aquilo, vou entrar, vou sair. Não, não é disso. Porque, infelizmente, até se a gente for ver o final da jornada de Rebeca, ela começou muito bem, mas ela sim, terminou muito mal. sim, Ela começou como uma mulher disposta, tirando água para os camelos, fazendo toda essa manifestação. Era a noiva que Deus tinha escolhido para Isaac, foi uma benção, deu tudo certo. Só que lá no final, essa operosidade dela, esse rompante dela, eu tiro água para todos os camelos, sim, ela foi lá fazer a comida para atrair esse mesmo Isaac e sim, trazer ali uma bagunça na família. É a mesma Rebeca. é É a verdade. mesma mulher que começou muito bem, mas que terminou muito mal. Então, nós precisamos entender que há uma chamada de Deus para a nossa vida para que nós perseveremos até o fim na mesma toada. Então, a gente percebe que ela envelheceu, os anos passaram e ela continuou muito dinâmica, muito operosa, muito antenada para realizar as coisas. É a mesma Rebeca do camelo, Sim, mas só que agora ela está fazendo algo na carne. A verdade, gente pode se perder facilmente numa linha de raciocínio do espírito. A verdade. gente pode continuar operando e parece que nós estamos operando a favor de Deus. Não, é uma promessa, uma palavra. É esse meu filho que tem que ser o abençoado e eu vou fazer isso acontecer, porque ela tinha uma experiência lá atrás. Sim, Só que aquela experiência lá atrás de tirar a água para o camelo, de ser a mulher confirmada por Deus para ser a esposa de Isaac e tudo aquilo lá, fez com que ela se tornasse um pouco ou bastante independente. sim, Ela tinha uma linha de raciocínio. Ela continuou tirando água para o camelo, lá no final da vida dela. E ela trouxe um prejuízo terrível para ela, para sim, sua casa. Ela coloca Jacó nas mãos desse irmão, que ela conhecia muito bem. para a morte, Hã? para a morte. Ela colocou o filho ela mandou o filho lá para a casa de Labão, e ela sabia quem Labão era, o interesse que ele tinha, ela sabia que aquela atmosfera que ela inseriu o filho dela era péssima, mas ela fez tudo isso porque ela tinha uma operosidade agora humana, carnal, almática, de uma pessoa que não tinha aprendido a descansar e a confiar em Deus, com experiências profundíssimas Sim, do amor, da manifestação, da busca de Deus, da fidelidade de Deus, ela tinha experiências tremendas. Então, que nós tomemos cuidado. Ah, pastor, não falou que ia ser festa, que ia ser alegria, que ia ser tempo de descanso, mas é um tempo de alegria, é sim, um tempo de descanso, mas nós precisamos vigiar, porque o adversário, ele não para. sim,
Nós estamos indo para o tabernáculo, estamos indo para nos relacionar, vamos ser engravidados daquilo que Deus tem para nós, mas temos que tomar cuidado para que isso nasça, cresça e vá até o final no mesmo propósito. Sim, Porque a chamada de Rebeca nasce muito bonita, mas se perde no meio do caminho e morre. é verdade. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, organizar a nossa vida, ter uma visão bem ampla daquilo que Deus nos mandou fazer, como Abraão teve. E nós precisamos também, como agentes aí, como era a Rebeca, tomarmos cuidado nessa temporada para que nós não percamos a identidade do céu, que é isso que vai nos proteger. Não é o serviço que nos protege, porque trabalhar, ela continua trabalhando. Verdade. Não é o serviço que nos protege, não é estarmos antenados nas movimentações, porque ela continua antenada. Ela era uma mulher antenada, ela se movimentava em tudo, tanto é que ela estava ouvindo a conversa do marido com o outro filho. Verdade. Ela não estava ali dispersa, ela era uma mulher ligada no movimento. Só que, infelizmente, ela usou tudo isso que ela tinha de dom, de talento, no momento ela usou para trazer morte. Verdade. Então, infelizmente, nós podemos aqui ver, né, como nós conhecemos a vida dela do começo ao fim, ver que a morte pode chegar aonde a pessoa tem muita vida. A morte pode se estabelecer onde a pessoa tem muita revelação, muito entendimento, muita experiência, Sim, muito compromisso com Deus, compromisso com as coisas de Deus, ter gerado muita coisa. Essa mulher era tremenda, mas ela se perdeu. sim, verdade, Jesus. Então, para nós agora fica mais fácil, porque nós conhecemos Rebeca do começo ao fim. Mas e a minha vida e a sua? Em que estágio nós estamos? Nós estamos agora tirando a água para os camelos, estamos tendo essa disposição, essa força. Graças a Deus, mas vigiemos a nossa jornada para que não nos percamos lá no final. Sim, Vigiemos a nossa conduta para ficarmos sempre nessa dependência e nessa entrega sem nenhum tipo de interesse. aleluia. Aonde que Rebeca se perde? Ela vai ter uma entrega, ela vai fazer uma comida, ela vai se envolver, ela vai usar o dom dela, mas agora ela tinha um interesse. Eu quero que esse meu filho seja o filho abençoado. Verdade, Jesus. Ela entrega aquela água, ela se envolve tudo, ela não sabia o que ia acontecer. Havia um coração puro. E nós podemos perder a pureza do coração com as marcas e as dores da vida, com aquilo que não está dando certo, com aquilo que não encaixou, com aquilo que, eu esperava outra coisa. Mas nós não podemos perder a pureza e por queremos perder o destino profético. Verdade, Jesus. Então, Rebeca, ela foi pura no começo, mas ela se tornou impura no final. Meu E o Deus. Senhor está nos alertando: entre no tabernáculo com esta pureza, engravide de mim com essa pureza e mantenha essa pureza para que você alcance o teu destino profético aprovado, para que você vá até o final, para que você tenha realmente a manifestação desta festa na tua vida de uma forma aprovada. Não se corrompa. Não use aquilo que você tem de dom, de chamado, de talento para fazer o que você quer, mas continue fazendo despretensiosamente o trabalho que chegar à tua mão, naquilo que eu preciso, continue me servindo. Meu Deus. Continue entregando, continue se relacionando, continue buscando, mas cuidado, porque as tentações virão. Guarda. Cuidado, porque as coisas podem aparecer e isso brilhar aos nossos olhos. Meu Deus. Porque essa manifestação de Labão, ela acaba pegando Rebeca lá no final. É verdade, Deus. Aquela cobiça para fazer aquilo que ela queria, aquela pulseira de ouro brilhou aos olhos de Rebeca. Lá no final, no começo não brilhou. Meu Ela Deus. não estava atrás do ouro. O ouro veio porque ela se entregou. Mas agora ela estava se entregando para pegar o ouro. Meu Deus. Então ela inverteu tudo. Essa manifestação veio sobre ela, sobre o filho dela, sobre a casa dela. E ela foi arrebentada por essa atmosfera. Sim. Mas em nome de Jesus, continuemos a fazer. Porque nós temos a convicção: Senhor, eu quero te servir. Então a paga virá porque nós fizemos. Mas não vamos fazer para a paga vir. Cuidado para que o adversário não nos pegue em um ambiente onde nós vamos inverter a parte de servo e começarmos agora, porque temos um certo poder ou um certo entendimento de alguma coisa, começarmos a programar as coisas ao nosso redor. É verdade, Deus. Porque Rebeca, ela foi demasiadamente corrupta realmente ali no coração enganoso dela. Essa palavra se cumpre cabalmente dela. E é na parte ali que ela se entrega ao desejo do seu coração.
O coração do homem é enganoso e demasiadamente corrupto. E ela, então, se perde dentro dessa atmosfera. Então, em nome de Jesus, que nós entremos nesses dias aí, dia 16, 17 até o dia 23, nessa festa, com muita consciência, com muito entendimento, sabendo quem nós somos, o que nós temos que produzir, o que nós temos que tocar, o que nós temos que extrair de Deus disso tudo, o que Sim, nós temos que realmente ser engravidados para que nós continuemos a glorificar o nome dele. sim. Não entre nessa festa falando assim, agora eu vou sair com algo para mostrar os troféus, para mostrar as vitórias, para subir no meu pódio e falar assim, eu sou o primeiro lugar. Meu Deus, Olha o que eu consegui meu Deus. no relacionamento. Olha o que eu consegui na intimidade com Deus. Continue a sua jornada, entregando o que você tem. E o que vier de paga, irmão, graças a Deus por isso. Aleluia. O que o Senhor reservar sobre nós, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas, pelo amor de Deus, não se perca nessa atmosfera, porque há algo aí que você tem plantado, que eu tenho plantado, mas há também, junto com isso, uma tentação. Verdade, Mas Deus. que nós não nos iludamos com esta manifestação, que tenhamos realmente uma lucidez muito forte para desfazer todo esse brilho do encantamento, Em nome de Jesus. essa atração do encantamento. Esse ouro que brilha, esse ouro da terra que brilha, que ofusca o brilho da glória de Deus, mas que traz uma cobiça, que traz uma segurança terrena, traz uma riqueza e uma satisfação para a nossa alma, traz um sucesso onde nós podemos colocar essas coisas como destaque, falar, olha quem eu sou, olha o que Deus fez em mim, olha o que Deus me deu. Cuidado. Novamente, hoje, cautela. E ontem, Abraão estava falando cautela para que Isaac não fosse levado para aquele ambiente. E hoje Deus está falando cautela, porque você vai receber muita coisa no ambiente, mas cuidado com o que você vai fazer com isso depois. Sim, E depois vai ter um tempo. Nós vamos continuar para colocar tudo isso para funcionar. verdade. E essa mulher, ela infelizmente não soube administrar tanta coisa que ela mesma gerou. Ela plantou tanto e veio tanta colheita, mas infelizmente ela se perde dentro da sua casa. Ela se perde ali, aquele Isaac que ela impressiona. Ao chegar ali, ela desce do camelo, é assim dá até um filme, né? Para quem gosta desses filmes românticos e sabe fazer um bom roteiro, um bom filme, daria um filme lindo, devem até ter feito já. Sim, Ela chegando e descendo, e aquele homem, aquela coisa maravilhosa, os sim. românticos de plantão aí, ó. Só que depois ela fica seca. Meu Deus. Depois essa entrega incondicional por um propósito acaba, porque aí ela começa a fazer as coisas de acordo com a vontade e o desejo dela, de acordo com aquilo que ela queria fazer. E o mesmo Isaac que ela se entrega incondicionalmente é o mesmo Isaac que ela trai, já estando no final da vida, Meu Deus. com pouquíssima visão. E ela já não tem amor, não tem misericórdia, ela já não tem respeito, ela não tem mais nada por esse marido. Porque ela já está enganada pelos seus próprios desejos e cobiças. Ela já está enganada pela preferência que ela tinha por um filho. Meu Ela Deus. já está enganada pelas coisas desta terra. E aquele Isaac que ela tinha que honrar até o final, ela começou honrando muito, mas terminou desonrando demais. Sim. Então, em nome de Jesus, que essa representação de Cristo, que nós o honremos do começo ao fim, Amém. ele quer buscar essa noiva que o honre do começo ao fim, Sim. que vá com ele até o final da jornada e encerre bem a nossa vida. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. E esse Labão aí que concorre, não é? Com essa carne maldita que concorre com o Espírito, nosso Espírito recriado, seja sentenciado a cada dia pela cruz. Basta cada dia o seu mal. O Senhor diz na sua palavra, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Então, que isso seja o motivo da nossa vida, de uma vida santificada, de uma vida onde o Senhor é o mais importante sempre. Nós vamos buscar esse motivo de riso para nós. E que ele continue sendo o nosso motivo de riso. E não aquilo que nós achamos que Deus tem que cumprir na nossa vida e cumprir de qualquer maneira. Mesmo que utilizemos de meios bem pouco morais, não é?
para que isso aconteça. Então, como o pastor Alexandre disse, Rebeca estava interessada em cumprir o destino profético do seu filho. E Deus não precisava das mãozinhas delicaditas de Rebeca, que na verdade foram mãos pesadas, brutas, malignas, que fez com que ela mesma se distanciasse dos seus filhos, trouxesse mais mágoa, mais rancor ao coração de Esaú, o filho ali rejeitado por ela. Então, em nome de Jesus, que possamos entrar nessa caminhada, ainda que felizes, ainda que em paz com o nosso Deus, mas com uma vigilância, com essa prudência, com esse temor do nosso Deus. Senhor, eu não quero te desagradar, eu não quero ser corrompida, não quero ficar impura, não quero ficar cauterizada, não quero, Pai, ficar contaminada. Que a minha consciência sempre esteja limpa diante de Ti. Paulo dizia isso: olha, eu não me julgo, mas eu tenho certeza que a minha consciência está em paz. Então, tenha a sua consciência em paz. Não apenas para com Ele mesmo, mas para com Deus e com todos os homens que estão ao redor. Então, em nome de Jesus, que a nossa consciência esteja em paz, pelo um coração vigilante, sóbrio, um coração alegre, feliz, em paz, saltitante nesses dias de festa, mas com um temor de Deus. Amém? Para não estragarmos aí o nosso tempo de banquete, o tempo de comunhão, um tempo de alegria, tempo de celebração na presença do nosso Deus. Amém? Então, por hoje é isso. Em nome de Jesus, estamos nos preparando aí. Vamos ver o que o Senhor vai trazer de alegria para nós, como vamos nos manifestar até o dia 23, como vamos celebrar isso, como vamos nos alegrar na presença de Deus e cada vez mais. Amém? Ore, fique na presença do Senhor, desfrute da plenitude do seu Cristo, do meu Cristo, porque esse é o tempo. Desfrutarmos na presença dele de maneira completa. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém. Shalom. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Shalom, shalom. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Até amanhã. Graças a Deus. Aleluia.